Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, dezembro 1860. 12, segunda parte. Conversas familiares de além-túmulo. Baltazar, o espírito gastrônomo. Segunda conversa. Um dos nossos assinantes, ao ler na Revista Espírita do mês de novembro a evocação do espírito que se deu a conhecer pelo nome de Baltazar, julgou reconhecer um homem que havia conhecido pessoalmente e sua vida e caráter coincidiam perfeitamente com todos os detalhes relatados. Não duvidava que fosse o mesmo que se tinha manifestado sob o nome de fantasia, e pediu-nos que nos certificássemos em nova evocação. Segundo ele, Baltazar não era outro senão o senhor G. de la R., conhecido por suas excentricidades, sua fortuna e seu pendor gastronômico. 1. Evocação. Resposta. Eis-me aqui, mas nunca tendes algo a me oferecer. Decididamente não sois amáveis. 2. Quereis dizer o que vos poderíamos oferecer para vos ser agradáveis? Resposta. Pouca coisa. Um chazinho, um jantarzinho muito fino. Eu gostaria mais disso. E essas senhoras, sem contar os senhores aqui presentes, não o poriam de lado, à vez de concordar. 3. Conhecestes um certo senhor G. de la R? Resposta. Creio que sois curioso. 4. Não se trata de curiosidade. Dizei por obséquio se o conhecestes. Resposta. Então quereis descobrir o meu incógnito? 5. Portanto, sois o senhor G. de la R? Resposta. Sim, e sem almoço. 6. Não fomos nós que descobrimos vosso incógnito. Foi um dos vossos amigos aqui presente que vos reconheceu. Resposta. É um falador. Deveria ter ficado calado. 7. Em que isso vos pode aborrecer? Resposta. Em nada, mas eu preferia não ter sido reconhecido imediatamente. Tanto faz, não esconderei meus gostos por isto. Se conheceis os jantares que eu dava, convirias francamente que eram bons e tinham um valor que hoje não mais se aprecia. 8. Não os conhecia, mas falemos mais seriamente, por favor, pondo de lado os jantares e ceias que nada nos ensinam. Nosso objetivo é de nos instruirmos, razão por que vos pedimos dizer qual o sentimento que vos levou, no dia de vossa festa de formatura como advogado, a fazer jantar vossos confrades numa sala decorada em câmara mortuária? Resposta. Não desvendais, no meio de todas as minhas excentricidades de caráter, um fundo de tristeza causado pelos erros da sociedade, sobretudo pelo orgulho daquela que eu frequentava e da qual fazia parte pelo nascimento e pela fortuna? Eu buscava atordoar o coração por meio de todas as loucuras imagináveis, e, por isso, me chamavam louco, extravagante. Pouco importava. Saindo desses jantares tão elogiados por sua originalidade, eu me apressava a praticar uma boa ação que ignoravam. Mas, para mim, era indiferente. Meu coração ficava satisfeito e os homens também. Eles riam de mim enquanto eu me divertia com eles. Que não direis dessa ceia em que cada conviva tinha seu caixão atrás de si? Seus tristes semblantes me divertiam muito. Como vedes, era loucura aparente unida à tristeza do coração. 9. Qual a vossa opinião atual sobre a divindade? Resposta. Não esperei perder o corpo para acreditar em Deus.
Ocorre apenas que esse corpo, que tanto amei, materializou meu espírito, a tal ponto que lhe será preciso bastante tempo para quebrar todos os laços terrenos das paixões que o prendiam à terra. Observação. Vê-se que podemos tirar de um assunto aparentemente frívolo muitos ensinamentos úteis. Não haverá algo de eminentemente instrutivo nesse espírito que, conservando no além-túmulo os instintos corporais, reconhece que o abuso das paixões, de certo modo, materializou o seu espírito? Ação de um espírito. Um de nossos assinantes, cuja esposa é excelente médium escrevente, não pôde, apesar disso, comunicar-se com seus parentes e amigos, porque um espírito mau se impõe a ela e intercepta, por assim dizer, todas as comunicações, o que lhe causa viva contrariedade. Notemos que há simples obsessão e não subjugação, porquanto a médium absolutamente não é enganada por esse espírito, que, aliás, é francamente mau e não procura esconder o seu jogo. Tendo pedido nossa opinião a respeito, dissemos-lhe que não se livraria dele nem pela cólera, nem pelas ameaças, mas pela paciência. Que era preciso dominá-lo pelo ascendente moral e buscar torná-lo melhor pelos bons conselhos, que é um encargo de alma que lhe é confiado e sua dificuldade lhe será meritória. Conforme nosso conselho, o marido e esposa compreenderam a educação desse espírito e devemos dizer que se conduzem admiravelmente. Se não o conseguirem, nada terão a se censurar. Extraímos algumas passagens dessas instruções que damos como modelo no gênero e porque a natureza desse espírito nelas se desenha de maneira característica. 1. Para que sejas mau assim, é preciso que sofras? Resposta. Sim, sofro, e é isso que me faz ser mau. 2. Jamais sentes remorsos do mal que fazes ou procuras fazer? Resposta. Não, jamais tenho remorso e gozo o mal que faço, pois não posso ver os outros felizes sem sofrer. 3. Não admites, então, que se possa ser feliz com a felicidade dos outros, em vez de encontrar a felicidade em sua desventura? Jamais fizestes tais reflexões? Resposta. Jamais as fiz, e acho que tens razão, mas não posso fazer o bem, eu sou... Observação. Essas reticências substituem os rabiscos feitos pelo espírito, quando não quer ou não pode escrever uma palavra. 4. Mas, enfim, não queres ouvir-me e experimentar os conselhos que te poderia dar? Resposta. Não sei, porque tudo quanto me dizes me faz sofrer ainda mais, e não tenho coragem de fazer o bem. 5. Muito bem. Prometes, ao menos, tentar? Resposta. Oh, não, não posso, porque não cumpriria a promessa e por isso seria punido. Ainda é preciso que rogues a Deus para mudar meu coração. 6. Então, oremos juntos. Pede comigo que Deus te melhore. Resposta. Insisto que não posso, sou muito mau e agrada-me fazer o mal. 7. Mas realmente querias fazê-lo a mim? Não considero como verdadeiro mal as tuas mistificações que, por certo, até aqui, nos têm sido mais úteis que prejudiciais, porquanto serviram para a nossa instrução. Assim como vês, perdes o seu tempo. Resposta. Sim, faço tanto mal quanto posso, e se não faço mais, é por não poder. 8. Que te impede de fazer isso, então? Resposta. O teu anjo, o bom anjo da guarda e tua Maria, sem eles verias do que sou capaz. Observação.
Maria é o nome de uma jovem que eles evocam em vão e que não se pode manifestar por causa desse espírito. Contudo, pela própria resposta do espírito, vê-se que ela, embora não possa comunicar-se materialmente, nem por isso deixa de lá estar, assim como o anjo da guarda velando por eles. Esse fato levanta um sério problema, o de saber como um espírito mau pode impedir as comunicações de um bom. Ele só impede as comunicações materiais, mas não pode opor-se às espirituais. Não é o espírito mau mais poderoso que o bom, é o médium que não é bastante forte para vencer a obstinação do mal e que deve esforçar-se por vencê-lo pelo ascendente do bem, melhorando-se cada vez mais. Deus permite essas provas em nosso interesse. 9. Mas o que me farias então? Resposta. Eu te faria 1000 coisas mais desagradáveis umas que outras. Eu te faria. 10. Vejamos, pobre espírito. Jamais tens um impulso generoso? Nunca tens um só desejo de fazer algum bem, ainda que fosse um vago desejo? Resposta. Sim, um desejo vago de fazer o mal. Não posso ter outro. É preciso que ores a Deus para que eu seja tocado, pois de outro modo certamente continuarei mal. 11. Então crês em Deus? Resposta. É necessário que eu creia nele, pois ele me faz sofrer. 12. Muito bem. Já que crês em Deus, deve ter confiança em sua perfeição e em sua bondade. Deves compreender que ele não fez suas criaturas para votá-las à infelicidade, que se são infelizes é por sua própria culpa e não pela dele, mas que elas sempre têm meios de melhorar e, consequentemente, de alcançar a felicidade. Que Deus não fez inteligentes as criaturas sem objetivo e que esse objetivo é fazer que todas concorram para a harmonia universal, a caridade, o amor do próximo. Que a criatura se afasta de tal objetivo perturba a harmonia e ela própria é a primeira a sofrer os efeitos dessa perturbação. Olha em torno de ti e acima de ti. Não vês espíritos felizes? Não tens vontade de ser como eles, já que dizes sofrer? Deus não os criou mais perfeito do que tu, como tu talvez tenha sofrido, mas se arrependeram e Deus lhe perdoou. Podes, pois, fazer como eles. Resposta. Começo a ver e a compreender que Deus é justo, e eu ainda não tinha visto. És tu que vens abrir os olhos. 13. Então, já sentes o desejo de melhorar? Resposta. Ainda não. 14. Espera que ele virá. Eu o espero. Disseste à minha mulher que ela te torturava enquanto te invocava. Crês que procuremos torturar-te? Resposta. Não. Bem vejo que não. Mas não é menos verdade que sofro mais que nunca, e vós sois a causa disso. Observação. Interrogado sobre a causa de tal sofrimento, um espírito superior respondeu: vem do combate a que ele se entrega. Malgrado seu, sente algo que o arrasta para um caminho melhor, mas resiste. É essa luta que o faz sofrer. Quem vencerá nele? O bem ou o mal? Resposta. O bem, mas a luta será longa e difícil. É preciso ter muita perseverança e dedicação. 15. Que poderíamos fazer para que não sofras mais? Resposta. É preciso que ores a Deus para que me Ele risca estas duas últimas palavras. Que tenha piedade de mim. 16. Pois bem, ora conosco. Resposta. Não posso.
17. Disseste que precisas crer em Deus, pois Ele te faz sofrer. Mas como sabes que é Deus quem te faz sofrer? Resposta. Ele me faz sofrer porque sou mau. 18. Se é verdade que julgas ser Deus quem te faz sofrer, deves conhecer o motivo, porquanto não podes imaginar que Deus seja injusto. Resposta. Sim, creio na justiça de Deus. 19. Disseste que fomos nós quem te abrimos os olhos. Verdade ou não, o certo é que não podes dissimular a verdade do que te dizemos. Ora, quer essas verdades te sejam conhecidas antes de nós ou por nosso intermédio, o essencial é que as conheça. Hoje, o grande negócio para ti é tirar partido delas. Dize, pois, francamente, se a satisfação que experimentas em fazer o mal não te deixa nada a desejar. Resposta. Desejo que meus sofrimentos acabem. Eis tudo, e eles jamais acabarão. 20. Compreendes que depende de ti que eles acabem? Resposta. Compreendo. Em tua última existência corpórea, te entregaste sem reservas às más inclinações, como parece que fazes agora? Resposta. É preciso que saibas que sou mais imundo que uma fera. Sou um miserável que fez tudo até... 22. Eu e minha mulher te fizemos algum mal? Tiveste de te queixar de nós numa outra existência? Resposta. Não, eu não. 23. Então, dize por que encontras mais prazer em destilares o teu ódio contra pessoas inofensivas como nós, que te queremos bem, e não contra gente má que talvez seja ou tenha sido tua inimiga? Resposta. Eles não me causam inveja. Observação. Esta resposta é característica. Pinta o ódio do mal contra os homens que sabe serem melhores que ele. E a inveja que cega muitas vezes impele os atos mais contrários aos seus interesses. O mesmo ocorre aqui na Terra, onde muitas vezes os maiores erros de um homem, aos olhos de certas pessoas, têm o seu mérito. Aristides é um exemplo. 24. Eras mais feliz na terra do que agora? Resposta. Oh, sim, era rico e de nada me privava. Cometi baixezas de toda sorte e fiz todo o mal que se pode fazer quando se tem dinheiro e miseráveis à disposição. 25. Por que me pedias outro dia que te deixasse em paz? Resposta. Porque não queria responder às perguntas que me fazias. Mas estou muito à vontade por me evocares e queria sempre escrever, porque o tédio me mata. Oh, não sabes o que é estar continuamente em presença das faltas e dos crimes como estou. 26. Que impressão experimentas à vista de uma ação generosa? Resposta. Experimento despeito, gostaria de aniquilá-la. 27. Durante tua última existência corpórea, jamais fizeste uma boa ação, fosse qual fosse o móvel? Resposta. Fiz por ambição e por orgulho, jamais por bondade. É por isso que não me foi levada em conta. Observação. Essas conversas se prolongaram durante grande número de sessões e ainda neste momento, infelizmente sem resultado muito sensível. O mal domina sempre nesse espírito, que só em raros intervalos, demonstra alguns clarões de bons sentimentos. Assim, é uma tarefa penosa para os seus instrutores. Contudo,
esperamos que, com perseverança, consigam domar essa natureza rebelde, ou, ao menos, que Deus leve em conta os seus esforços. Dissertações espíritas, recebidas ou lidas na sociedade por diversos médiuns. Entrada de um culpado no mundo dos espíritos. Médium, Senhora Coster. Vou contar-te o que sofri quando morri. Retido no corpo por laços materiais, meu espírito teve grande dificuldade para se desprender, o que foi uma primeira e grande angústia. A vida que havia deixado aos 24 anos era ainda tão forte em mim que não acreditava na sua perda. Procurava meu corpo e estava admirado e apavorado de me ver perdido em meio a essa multidão de sombras. Por fim, a consciência de meu estado e a revelação das faltas que havia cometido em todas as minhas encarnações me feriram de repente. Uma luz implacável iluminou os mais secretos recônditos de minha alma, que se sentiu nua e tomada de acabrunhante vergonha. Eu buscava escapar, interessando-me por objetos novos, no entanto conhecidos, que me cercavam. Os espíritos radiosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma felicidade à qual eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas em triste desespero, outras irônicas ou furiosas, deslizavam à minha volta e sobre a terra, a qual eu estava preso. Via os humanos se movimentando e lhes invejava a ignorância. Toda uma ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas invadia-me ao mesmo tempo. Como que, arrastado por uma força irresistível, buscando fugir a essa dor apunhalante, eu transpunha as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza, nem os esplendores celestes, pudessem acalmar um instante o dilaceramento de minha consciência, nem o pavor que me causava a revelação da eternidade. Um mortal pode pressentir as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, suavizadas pela esperança, temperadas pelas distrações, mortas pelo esquecimento, jamais os poderão dar a compreender as angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Passei um tempo, cuja duração não posso apreciar, invejando os eleitos, dos quais entrevia o esplendor, detestando os espíritos maus que me perseguiam com as suas zombarias, desprezando os humanos, cujas torpezas eu via, passando de um profundo abatimento a uma revolta insensata. Por fim, me acalmaste, escutei os ensinos que te davam teus guias. A verdade me penetrou e eu orei. Deus me ouviu, revelou-se a mim por sua clemência, como se havia revelado pela sua justiça. Novela. Castigo do egoísta. Médium Senhora Coster. Nota. O espírito que ditou as 3 comunicações seguintes é o de uma mulher que a médium conheceu em vida, de conduta e caráter que bem justificam os tormentos que ela sofre. Era dominada principalmente por um sentimento de extremo egoísmo e um personalismo que se reflete na última comunicação por sua pretensão em querer que a médium se ocupe somente dela e por ela renuncie aos seus estudos ordinários. Primeiro, eis-me aqui a infeliz Claire. Que queres que te ensine? Tua resignação e tua esperança não passam de palavras para quem sabe que, inumeráveis como os seixos da praia, seus sofrimentos haverão de durar na sucessão interminável dos séculos. Dizes que podes suavizá-los. Que palavra vazia!
Onde encontrar a coragem e a esperança para tanto? Procura, pois, cérebro limitado, compreender o que é um dia que jamais acaba. Será um dia, um ano, um século? Que sei eu? As horas não se marcam, as estações não variam. Eterno e lento, como a água que brota do rochedo, esse dia execrado, esse dia maldito, pesa sobre mim como um relicário de chumbo. Sofro. Nada vejo à minha volta senão sombras silenciosas e infelizes. Sofro. Entretanto, sei que acima dessa miséria reina Deus, o Pai, o Senhor, aquele para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nisto, quero implorar-lhe socorro. Debato-me e me arrasto como um estropiado. Que pena um longo caminho. Não sei que poder me atrai para ti. Talvez seja a salvação. Retiro-me de ti um pouco calma, um pouco renovada, como um velho tiritando de frio, reanimada por um raio de sol. Minha alma, enregelada, aure uma vida nova ao aproximar-se de ti. Claire. Segundo. Minha desgraça cresce dia a dia, à medida que o conhecimento da eternidade se desenvolve em mim. Ó miséria, quanto vos maldigo, horas culpadas, horas de egoísmo e de esquecimento em que, desconhecendo toda a caridade, todo o devotamento, só pensava em meu bem-estar. Convencionalismo humano, sede maldito, vãs preocupações dos interesses materiais. Sede malditos, vós que me haveis enceguecido e perdido. Sou corroída por incessante pesar do meu tempo transcorrido. Que direi a ti que me escutas? Vigia incessantemente sobre ti. Ama aos outros mais que a ti mesma. Não te demores nos caminhos do bem-estar. Não sobrecarregues teu corpo à custa de tua alma. Vigia, como dizia o Salvador, os seus discípulos. Não me agradeça estes conselhos. Meu espírito os concebe. Mas meu coração jamais os ouviu. Semelhante a um cão açoitado, o medo me faz rastejar, mas não conheço ainda o verdadeiro amor. Sua divina aurora tarda muito a romper. Ora, por minha alma ressequida e tão miserável. Claire. Terceiro, nota. Os 2 primeiros ditados foram recebidos em casa da médium. Este foi dado espontaneamente na sociedade, o que explica o sentido da primeira frase. Venho procurar-te aqui, já que me esqueces. Crês, então, que preces isoladas e o meu nome bastarão para acalmar meu sofrimento? Não, 100 vezes não. Tenho rugido de dor, erro sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o eterno aguilhão do castigo cravar-se em minha alma revoltada. Sorrio quando escuto vossos lamentos, quando vos vejo abatidos. Que são as vossas insignificantes misérias? Que são as vossas lágrimas? Que são os vossos tormentos que o sono interrompe? Será que durmo? Entendes, eu quero que, deixando tuas dissertações filosóficas, te ocupes de mim, que os outros também se ocupem. Não encontro expressão para descrever a angústia desse tempo que se escoa, sem que as horas lhe marquem os períodos. Vejo apenas um fraco raio de esperança, e essa esperança foste tu que me deste. Não me abandones, pois. Claire. Quarto, nota. A comunicação seguinte não é do mesmo espírito. É de um espírito superior, nosso guia espiritual, em resposta ao pedido que lhe dirigimos, para nos dar sua opinião acerca das comunicações precedentes. Este quadro é um verdadeiro e absolutamente não está exagerado.
Talvez me perguntem o que fez essa mulher para estar tão miserável. Terá cometido algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não, nada fez que tivesse merecido a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com aquilo a que chamais a felicidade terrena. Beleza, fortuna, prazeres, adulação, tudo lhe sorria, nada lhe faltava, e ao vê-la diziam: que mulher feliz, e invejavam sua sorte. O que fez ela? Foi egoísta, tinha tudo, menos um bom coração. Se não violou a lei dos homens, violou a lei de Deus, porquanto desconheceu a caridade, a primeira das virtudes. Não amou senão a si mesma. Agora ninguém a ama. Nada deu, nada lhe dão. Está isolada, desamparada, abandonada, perdida no espaço, onde ninguém pensa nela, ninguém se ocupa com ela. Este o seu suplício. Como só buscou os prazeres mundanos, que hoje não mais existem, fez-se o vazio em seu redor. Só vê o nada e o nada lhe parece a eternidade. Não sofre torturas físicas. Os demônios não vêm atormentá-la, mas isso não é necessário. Ela própria se atormenta e sofre muito mais, porque esses demônios seriam ainda seres que pensavam nela. O egoísmo fez sua alegria na terra. Ele a persegue, agora, como um verme a lhe roer o coração. É o seu verdadeiro demônio. Ah, se os homens soubessem quanto lhes custa ser egoísta. Entretanto, Deus vos ensina todos os dias, porquanto ao enviar tantos espíritos egoístas à terra, tem em mira que, desde esta vida, eles se castiguem uns aos outros e possam melhor compreender, pelo contraste, que a caridade é o único antídoto dessa lepra da humanidade. Alfred de Musset. Médium Senhorita Eugenie. Na sessão da sociedade do dia 23 de novembro, um espírito comunicou-se espontaneamente escrevendo o seguinte: como desejo, antes de tudo, vos ser agradável, pergunto de que tema quereis que eu trate. Se tiverdes um assunto, perguntai. Enfim, senhores, sou sempre o vosso dedicado Alfred de Musset. Sendo vossa visita imprevista, não temos um assunto preparado. Pedimos, pois, que vos digneis de tratar um à vossa escolha. Seja qual for, ficaremos muito reconhecidos. Tendes razão. Sim, porque meu espírito em particular, e nós todos em geral, conhecemos melhor as vossas necessidades e melhor podemos escolher as comunicações do que faríeis vós mesmos. Do que vou tratar? Sinto-me assaz embaraçado em meio a tantos assuntos interessantes. Comecemos por falar daqueles que desejam ardentemente ser espíritas, mas que parecem recuar diante do que julgam uma apostasia. Falemos, pois, para os que recuariam ante a ideia de se acharem em contradição com o catolicismo. Ouvi bem, digo catolicismo e não cristianismo. Temeis renegar a fé de vossos pais? Erro. Vossos pais, os primeiros, os que fundaram essa religião sublime em sua origem, eram mais espíritas do que vós. Pregavam a mesma doutrina que hoje vos ensinam. E quem diz espiritismo, como vossa religião diz, caridade, bondade, esquecimento e perdão das injúrias. Como o catolicismo, ele vos ensina a abnegação de si mesmo. Podeis, pois, consciências timoratas, reuni-los e vir sem escrúpulos sentar-vos a esta mesa e conversar com os seres de quem sentis saudades. Como vossos pais, sede caridosos, bons, compassivos, e no fim da estrada tereis todos o mesmo lugar. No fim do caminho,
A balança que pesará vossas ações terá os mesmos pesos e a obra o mesmo valor. Vinde sem temor, eu vos peço. Vinde, mulheres graciosas com o coração cheio de ilusões. Vinde aqui e estas serão substituídas por realidades mais belas e mais radiosas. Vinde, esposas de coração duro, que sofreis a vossa aridez. Aqui está a água que amolece a rocha e estanca a sede. Vinde, mulheres amantes, que em toda a vida aspirais à felicidade, que medis a profundidade de vosso coração e desesperais de preenchê-la. Vinde, mulher de inteligência ávida, vinde aqui a ciência corre clara e pura. Vinde beber nessa fonte que rejuvenesce. E vós, velhos que vos curvais, vinde e rireis na face de toda essa juventude que vos desdenha, porque para vós se abrem as portas do santuário. Para vós o nascimento vai recomeçar e trazer a felicidade de vossos primeiros anos. Vinde, e nós vos faremos ver os irmãos que vos estendem os braços e vos esperam. Vinde, pois, todos, porque para todos há consolações. Vede que me presto de boa vontade, disponde de mim e me dareis prazer. Aproveitando a boa vontade do espírito Alfred de Musset, foram-lhe dirigidas as seguintes perguntas. Primeiro, qual será a influência da poesia no espiritismo? Resposta. A poesia é o bálsamo que se aplica sobre as chagas. A poesia foi dada aos homens como o maná celeste e todos os poetas são médiuns que Deus enviou à terra para regenerar um pouco o seu povo e não deixar que se embruteçam completamente. Pois o que haverá de mais belo, que mais fale a alma que a poesia? 2. A pintura, a escultura, a arquitetura, a poesia foram sucessivamente influenciadas pelas ideias pagãs e cristãs. Podeis dizer se, depois das artes pagã e cristã, haverá um dia a arte espírita? Resposta. Fazeis uma pergunta que se responde por si mesma. O verme é verme, torna-se bicho da seda, depois borboleta. Que há de mais etéreo, de mais gracioso que uma borboleta? Pois bem, a arte pagã é o verme, a arte cristã o casulo, a arte espírita será a borboleta. A respeito, vide o artigo anterior sobre a arte pagã, a arte cristã e a arte espírita. 3. Qual a influência da mulher no século XIX? Nota. Esta pergunta foi feita por um jovem, estranho à sociedade. Resposta. É o progresso. E é um jovem que faz a pergunta. Magnífico! Eu mesmo seria muito amador para não deixar de responder. E estou certo de que todos o desejam também. A influência da mulher no século XIX. Acreditais que ela tenha esperado essa época para que continueis a dominá-la, pobres e fracos homens que sois? Se tentastes aviltá-la, foi porque a temíeis. Se tentastes abafar a sua inteligência, foi porque receasse a sua influência. Somente em seu coração não pudestes opor barreiras. E como o coração é o presente que Deus lhe deu, em particular, continuou o Senhor e soberano. Mas eis que a mulher também se faz borboleta. Ela quer sair de seu casulo, quer reconquistar seus direitos divinos. Como aquela, lança-se na atmosfera e dir-se-ia que respira o ar em seu justo valor. Não julgueis que
eu as queira transformar em eruditas, letradas, poetisas. Não, mas eu querem aqui, no mundo em que habito, que aquela que deve elevar a humanidade seja digna de seu papel, que aquela que deve formar os homens comece a se conhecer a si mesma, e para lhes infiltrar, desde tenra idade, o amor do belo, do grande, do justo, é necessário que ela possua esse amor num grau superior. É preciso que o compreenda. Se o agente educador, por excelência, for reduzido ao estado de nulidade, a sociedade vacilará. É o que deveis compreender no século XIX. Intuição da vida futura. Médium, senhorita Eugenie. Nota. A médium escreve num caderno antigo que antes servira a outro médium, no qual se achava uma comunicação escrita há muito tempo, assinada por Delphine de Girardin. Tal circunstância explica o início da comunicação seguinte. Encontro traçado justamente o meu nome, e ele me servirá de assinatura antes de haver começado. Quero falar aqui a todos em geral e vos provar que sois espiritualistas. Por isto, basta que me dirija ao vosso raciocínio. Que ireis fazer num cemitério no 1º de novembro, desde que ele não conserva senão os despojos dos seres que perdestes? Por que perder tempo em levar-lhes buquê de flores, um pensamento de amizade e uma doce lembrança? Por que evocar a sua memória se eles não vivem mais? Por que derramar lágrimas e lhes pedir que as enxuguem ou que vos levem com eles? Respondei vós todos que dizeis, porque os que não dizem em voz alta pensam baixinho. Que dizeis? A matéria é a única coisa que existe em nós, depois de nós, nada. Dizei, não estáis em desacordo convosco mesmo? Mas rejubilai-vos, pois tendes mais fé do que imaginais. Deus que vos criou imperfeitos, quis vos dar confiança, malgrado vosso, e sem querer compreender, sem disso ter consciência, falais a esses seres queridos, pedi-lhes que cheirem as flores que lhes ofertais, implorai-lhes amizade e proteção. Mãe, chamas a tua filha de anjo e lhes pedes preces. Filha, pedes a proteção de tua mãe e os seus conselhos. Muitos entre vós dizem, sinto no coração a verdade do que dizeis, mas estava em desacordo com o que meus pais me ensinaram. E espíritos timoratos que sois, vos fechais em vossa ignorância. Agi, pois, sem medo, porquanto a fé espírita está de acordo com todas as religiões, desde que diz o que todas repetem: amor, caridade, humildade. Vede que se isto só resulta de vossa hesitação. Deveis crer. Delphine de Girardin. Observação. A contradição de que fala o espírito no começo é vista a cada instante entre as próprias pessoas que mais fortemente negam a vida futura. Se tudo acabasse com a vida corpórea, de que serviria com efeito a comemoração dos seres que choramos se eles não nos ouvem mais? Falaram-nos de um Senhor imbuído ao último ponto das ideias materialistas mais absolutas. Acaba de perder o filho único, e o pesar que sentiu foi tal que queria suicidar-se para ir juntar-se a ele. Ora, para ir juntar-se a quem? Aos ossos, que não são mais ele, porque os ossos não pensam. A reencarnação, médium senhorita Eugenie. Nota. Na sessão da sociedade em que foi recebido o ditado precedente, o espírito da senhora de Girardin, solicitada a dar outro sobre a reencarnação, respondeu: Oh, não penso em outra coisa. A médium está habituada a me ver fazer o que nem sempre lhe agrada e tendes razão.
Esta última frase é uma alusão a certas ideias particulares da médium a propósito da reencarnação. A reencarnação é uma coisa lógica, toca os nossos sentidos. Assim, pois, trata-se somente de refletir, de querer examinar bem a nossa volta. Não tereis de olhar senão para dentro de vós mesmos para encontrar as provas da reencarnação. Vedes a esta mesa um bom pai de família, tem várias crianças lindas, umas de inteligência notável, outras num estado quase abjeto. De onde vem, pois, esta diferença? Mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, e não obstante quantos contrastes. Atentai para a vossa lembrança. Nela não encontrareis a intuição de fatos dos quais não tendes nenhum conhecimento e que, no entanto, se retratam para vós absolutamente como se tivesse existido? Não ficais chocados, vendo um ser pela primeira vez, porque vos parece havê-lo conhecido? Sim, não é mesmo? Pois bem, isso vos prova uma vida anterior à qual pertencestes. Isto prova que a criança inteligente deve ter percorrido várias existências e por meio delas se depurou, ao passo que a outra talvez esteja na primeira, que a pessoa que encontrais talvez vos tenha sido íntima e que o fato de que vos lembrais vos foi pessoal em outra vida. Prova finalmente que, para entrar no reino de Deus, é preciso que sejais perfeitos. Vejamos. Pensais que vos resta tão pouco a fazer para crer que, depois de vossa morte, uns 3 ou 4 meses na esfera vos bastarão? Nota 75. Nota de Allan Kardec. Alusão à opinião de algumas pessoas a respeito da vida futura. Não acredito que em tanta pretensão. Para adquirir é necessário trabalhar. E a fortuna moral não se lega como a fortuna material. Para vós depurardes, é preciso passar por vários corpos, que com eles levam, em cada despojamento, uma parte das vossas impurezas. Se refletirdes, não podereis deixar de vos render à evidência. Delphine de Girardin. O Dia dos Mortos, médium, senhorita Youette. Nota. Na sessão da Sociedade de 2 de novembro, Charles Nodier, solicitado a continuar o trabalho que havia começado, responde: Meus caros amigos, permiti que nesta noite vos fale de um outro assunto. Na próxima vez, continuarei o trabalho começado. Hoje é uma data que nos é pessoalmente tão consagrada que chamamos vossa atenção sobre a morte e as preces reclamadas pela maioria dos que vos antecederam. Esta semana é um período de confraternização entre o céu e a terra, entre os vivos e os mortos. Deveis ocupar-vos de nós mais particularmente e de vós também, porque, meditando sobre este pensamento, de que em breve, para vós, como para nós, os vivos entoarão preces por vossa alma, deveis tornar-vos melhores. Conforme a maneira pela qual tiverdes vivido aqui embaixo, sereis recebidos perante Deus. O que é a vida, afinal de contas? Uma curtíssima migração do espírito na terra. Tempo, entretanto, em que pôde acumular um tesouro de graças ou se preparar para cruéis tormentos. Pensai nisso, pensai no céu, e a vida, seja qual for a que levais, vos parecerá bem amena. Charles Nodier. A respeito de sua comunicação, foram feitas ao espírito as seguintes perguntas. 1. Hoje os espíritos são mais numerosos nos cemitérios que normalmente? Resposta. Nesta época, ficamos mais à vontade junto aos nossos despojos terrenos, porque os vossos pensamentos, as vossas preces, ali estão conosco. 2. Os espíritos que, nesses dias, vêm aos seus túmulos, junto aos quais ninguém ora,
Sofrem por se verem desamparados, enquanto outros têm parentes e amigos que lhes trazem uma prova de lembrança? Resposta. Não há pessoas piedosas que oram por todos os mortos em geral? Pois bem, essas preces alcançam o espírito esquecido e são para ele o maná celeste que tanto caia para preguiçoso como para o homem ativo. A prece é para o conhecido como para o desconhecido. Deus a reparte igualmente, e os espíritos bons que delas não mais necessitam as devolvem àqueles a quem podem ser necessárias. 3. Sabemos que a fórmula das preces é indiferente. No entanto, muitas pessoas têm necessidade de uma fórmula para fixar as ideias. Nós vos seríamos gratos se ditasseis uma a propósito. Todos nos associaremos pelo pensamento para aplicá-la aos espíritos que dela possam necessitar. Resposta. Também o quero. Deus, Criador do Universo, dignai-vos ter piedade de vossas criaturas. Considerai as suas fraquezas, abreviai suas provas terrenas, se estiverem acima de suas forças. Compadecei-vos dos sofrimentos dos que deixaram a terra e lhes inspirai o desejo de progredirem para o bem. 4. Certamente, aqui há vários espíritos os quais podemos ser úteis. Vamos pedir que se deem a conhecer. Resposta. Que pedidos fazeis? Ireis ser assaltados. 5. De modo algum nos apavoramos com isso. Se não pudermos ouvir a todos, o que dissermos para um servirá para outros. Resposta. Pois bem, fazei o que vos ditar o coração. Tendo sido feito um apelo sem designação particular a um dos espíritos presentes que queria comunicar-se para reclamar nossa assistência, manifestou-se de uma personagem muito conhecida, morta há 2 anos, revelando sentimentos muito diversos dos que tinham em vida e que se estava longe de suspeitar. Alegoria de Lázaro. Médium Sr. Alfred Didier. Cristo gostava de um homem chamado Lázaro. Quando soube de sua morte, grande foi a sua dor e se fez levar até o seu túmulo. A irmã de Lázaro suplicava ao Senhor, dizendo: É possível restituirdes a vida a meu irmão? Ó, vós que o amáveis tanto, devolvei-lhe a vida. Mundo do século XIX. Também estás morto. A fé e a vida dos povos extingue-se dia a dia. Em vão alguns crentes quiseram despertar-te de tua agonia. É muito tarde. Lázaro está morto. Só Deus o pode salvar. Então o Cristo se fez conduzir ao túmulo. Levantaram a pedra do sepulcro, cercado de faixas. O cadáver se apresentou em todo o horror da morte. Cristo lançou um olhar para o céu, tomou a mão da irmã e, levantando a outra mão para o alto, exclamou: Lázaro, levanta-te. Apesar das faixas, a despeito do sudário, Lázaro despertou e se levantou. Ó mundo, tu pareces Lázaro, nada te pode devolver a vida. Teu materialismo, tuas torpezas, teu ceticismo são outras tantas faixas que envolvem o teu cadáver e cheiras mal, porquanto há muito tempo estás morto. Quem te gritará como a Lázaro? Em nome de Deus, levanta-te. É o Cristo que obedece ao apelo do Espírito Santo. Século, a voz de Deus se fez ouvir. Estarás mais corrupto que Lázaro? Lamennais. O duende familiar, médium Senhora Costello. Jamais me comuniquei convosco e me sinto muito feliz por aumentar a vossa pleiade literária. Bem sabeis vós que lestes com tanto gosto que intuição eu tinha por aquilo a que chamam o mundo fantástico.
Muitas vezes, só nas longas noites de inverno, recolhido a um canto de meu lar solitário, eu escutava o gemido das notas plangentes do vento. Enquanto o olhar distraído seguia vagamente os desenhos inflamados do fogo, por certo o duende doméstico me entretinha, e eu não inventava trilbe. Repetia o que ele me havia murmurado ao ouvido atento. Que coisa encantadora sentir que vivem à nossa volta esses hóspedes invisíveis. Com eles, nada de mistérios. Eles vos amam, malgrado vosso, e vos conhecem melhor que vós mesmos. Na minha vida literária, na minha vida de homem, devo a esses amigos invisíveis os meus melhores sucessos e minhas mais caras consolações. É a minha vez de murmurar agora, aos ouvidos amigos, as coisas que o coração adivinha e não repete. É vos dizer, caro médium, que muitas vezes terei o doce privilégio de conversar convosco. Charles Nodier. Allan Kardec.